A paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu quero, nessa minha palavra inicial, deixar aqui os meus agradecimentos, em especial ao pastor Leopoldino, que é o nosso pastor, líder do nosso setor, e um homem que tem sido um referencial para a minha vida, como obreiro e como pastor de ovelhas. Então, eu já lhe agradeço, pastor. Também quero agradecer a liderança do Departamento da Família, que me proporciona mais uma vez a honra e a alegria de poder estar aqui para compartilhar uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado. Louvo a Deus pela vida do pastor Laí, que está aqui, um grande homem de Deus, louva muito bem, prega muito bem, pastoreia muito bem e também é um exemplo para a nossa vida. Exalto a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, os músicos, a igreja. Quem tem a Bíblia, abra ela no segundo livro que escreveu o profeta Samuel, no capítulo 6, eu tinha duas mensagens aqui brigando dentro do meu coração e estarei então fazendo a ministração dessa. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 11. Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Aleluia. Eu serei sucinto e serei também bastante objetivo naquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração acerca deste culto nessa noite. Eu li 2 versículos que retratam um momento muito especial no início do ministério do rei Davi. Rei Davi, ele foi um rei que teve um reconhecimento muito grande dentro do povo de Deus, de Judá, de Israel, mas também foi conhecido por outras nações pelo fato de ser um homem diferenciado em todos os aspectos e em todos os sentidos, pois o próprio Deus o caracteriza como um homem segundo o coração de Deus. Então, isso já o caracteriza como um homem diferenciado, porque um homem segundo o coração de Deus significa dizer que aquilo que Deus sentia, ele também tinha o privilégio de sentir, né? Aquilo que Deus queria, ele tinha também o privilégio de querer
pelo fato de ser um homem segundo o coração de Deus. E para que possamos entrar no conteúdo da palavra, eu não estarei falando o contexto dessa leitura, pois senão a mensagem ficaria muito extensa. Mas resumindo a leitura, Davi assume o reino em Jerusalém, o centro, a capital da adoração. E assumindo o reino, Davi, ele resolveu trazer de volta para o centro do povo de Deus a arca do Senhor. E a arca, ela tinha uma história muito especial no meio do povo de Deus, porque a arca representava o próprio Deus. E o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, eles tiveram experiências muito especiais com a presença, com a glória, com a Shekinah do Senhor sobre essa arca, sobre esse objeto que era muito especial para o povo. Então Davi, sabedor dessas situações, e Davi, ele tinha ao seu redor ministros, ele tinha conselheiros que o orientavam, e de fato ele foi orientado para trazer essa arca de volta para Jerusalém, porque na consciência de Davi, trazendo a arca de volta, ele teria a presença do próprio Deus no centro do seu reinado, no governo do seu reinado, no governo de sua vida, no governo do palácio, assentado no próprio trono como soberano de seu reino. Só que Davi, ele foi um homem que estava cheio, com o coração repleto de boas intenções. Só que para tratar com as coisas do Senhor, não vale a pena estar cheio de boas intenções. Não vale a pena apenas ter boas intenções. Para tratar com as coisas de Deus, nós precisamos estar munidos de temor, estar munidos de reverência, ter sabedoria para tratar com as coisas de Deus. Davi queria trazer a arca de volta, mas Davi pecou em não observar a palavra de Deus, não obedecer a palavra do Senhor, que ordenava que a arca deveria ser transportada nos ombros dos levitas. E Davi então manda fazer um carro novo, e aí ele comete a falha, aonde o Senhor pesa a ira sobre aquele ato do rei Davi. Pois bem, a Bíblia diz claramente no versículo que lemos, que Davi coloca a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E o interessante é que esse Obed-Edom, esse homem, essa casa, até o presente momento não era uma casa conhecida. As pessoas não falavam dessa casa. Esse homem, ele não era um referencial, ele não era conhecido. Essa casa, essa família não era conhecida. Mas a Bíblia diz que quando a arca é depositada dentro desta casa, essa arca fica num espaço de 30 dias dentro dessa casa, ou melhor, 3 meses dentro dessa casa, e essa casa começa a ser abençoada. Essa família, ela começa a ser abençoada quando a presença de Deus entra dentro dessa casa. Eu quero logo aqui dizer para os irmãos que a casa que dá, a família que dá legalidade para a presença de Deus, ela recebe como consequência as bênçãos do Senhor. Toda família que dá legalidade para a presença do Senhor, toda família que escancara as portas para a glória do Senhor,
recebe como consequência as bênçãos do Senhor em todos os níveis. Recebe as bênçãos na área conjugal, recebe as bênçãos na área da unidade, da união, da comunhão, recebe as bênçãos na área espiritual, recebe as bênçãos na área material, porque a presença do Senhor, ela traz como consequência as bênçãos do próprio Deus, e Obed-Edom viveu isso dentro da sua família. Só que tem um detalhe que eu quero compartilhar nessa noite, que talvez você ainda não tenha ouvido, mas se você ouviu, será bom que você vai relembrar. Essa arca, ela marcava o povo de Israel, e ela marcou a vida e o reinado de Davi, em especial porque nela tinha a presença de Deus. E essa presença ocasionou as bênçãos na casa de Obed-Edom, e essa casa ficou conhecida. E eu venho hoje aqui como um dispenseiro dos mistérios de Deus, para dizer para você, talvez você não tenha conhecimento, talvez você ainda não tenha prestado atenção nesse detalhe, mas a presença de Deus na sua casa faz a sua casa ser conhecida. A presença de Deus no meio da sua família faz a sua família ser conhecida. A presença de Deus no seu casamento faz o seu casamento ser reconhecido. Você não percebe, mas as pessoas olham para a sua família e têm a sua família como um referencial por causa da presença de Deus dentro da sua casa. As pessoas passam, algumas pessoas que não têm a presença de Deus, e falam: ah, meu Deus, eu queria ter o que aquela casa tem. Eu queria que a minha casa tivesse o que aquela casa tem. Eu queria que o meu casamento tivesse aquilo que aquele casamento tem. Porque a presença do Senhor faz a nossa casa ser conhecida e ser reconhecida. Bendito seja o nome do Senhor. Só que tem 3 detalhes importantes que eu quero tratar. Quando nós tiramos a tampa da arca, que é chamado do propiciatório, essa arca era uma arca pequena, madeira de cipreste, coberta com ouro. Dentro dessa arca tem 3 conteúdos importantes, que será o teor da mensagem para o seu coração. Dentro dessa arca tinha ali dentro um pote pequeno com uma amostra do maná que Deus deu para Israel no deserto. Dentro dessa arca também tinha os bordões de Arão, que floresceram, representando a autoridade sacerdotal na vida de Arão. E dentro dessa arca também tinha as tábuas com os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, para que Moisés desse para o povo. O que isso representa para a minha vida? O que isso representou para a casa de Obed-Edom, para a sua casa, para a minha casa? Em primeiro lugar, aquele pote com aquele maná que veio como providência de Deus para a família de Israel no deserto, representa a providência de Deus para a minha família e para a sua família. Nós precisamos ter uma segurança no nosso coração. Vivemos em um país que está afogado na corrupção. Vivemos em um país onde a todo dia nós vemos a operação Lava Jato em evidência, e os delatores delatando políticos, delatando senadores, delatando ex-presidentes. E com tudo isso, a economia do Brasil, ela vai descendo, vai caindo, o nosso produto interno bruto vai caindo, a gente entra no mar de desemprego, a gente vê problemas na área econômica de todo lado, e isso está afetando várias famílias aqui na nossa nação.
mas nós temos uma segurança. E a segurança é a seguinte: dentro da arca, ali, representando Jesus Cristo, ali tinha um potinho com maná, que veio como a providência de Deus. Eu venho hoje aqui para dizer para você, não importa o tamanho da crise que assola as famílias no Brasil, a nossa família tem a presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. O Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Tem providência de Deus para a minha família e para a sua família. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar preocupada. Entrega o seu caminho ao Senhor. Se está faltando emprego, para você cuidar da sua família, hoje eu venho aqui como um porta-voz do Deus Todo-Poderoso, para abrir a minha boca com muita autoridade, com muita fé, com muita convicção, para dizer para você: tem maná do céu, aleluia, que vai cair sobre a sua casa. O mundo pode estar em crise, mas a igreja está em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. E o nosso pastor está aqui para providenciar aquilo que falta para a sua casa e aquilo que falta para a minha casa. Se você crê nessa palavra profética, levanta a mão no céu assim, abre a boca, dá um brado de glória a Deus nesta noite. Aleluia. Tem providência de Deus. E nós nos preocupamos, é natural se preocupar, porque nós somos seres humanos. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos a plena convicção que nós servimos a um Deus que tem cuidado do seu povo ao longo dos séculos, e Ele não mudou. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Aquele que multiplicou o pão no deserto para cuidar do povo que ouviu o evangelho pela sua boca, Ele está aqui nessa noite. Se a porta está fechada para você, bate na porta que Deus colocou no seu coração, porque Ele vai abrir a porta para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Se está faltando alguma coisa lá, confia no Senhor, porque o Senhor vai enviar providência para você. A casa de Obed-edom foi abençoada, porque chegou providência dentro daquela família, e vai chegar providência de Deus dentro da sua casa, em nome do Senhor Jesus, porque o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite, Ele não vai deixar faltar nada para a nossa família, em nome de Jesus. Mas quando nós abrimos a arca e ela já está aberta, nós enxergamos ali dentro também o bordão, ou os bordões de Arão, que floresceram, deram fruto de amêndoas, provando para aquele povo que Arão foi chamado com a autoridade de Deus. Escute isso, pai. Escute isso, mãe. Escute isso, avô, tio, tia que está aqui nessa noite. Você tem autoridade divina para abençoar a sua casa, liberar palavras de bênção sobre os filhos, sobre os netos, sobre os sobrinhos. A autoridade de Deus para abençoar sobre a nossa vida. Nenhuma maldição vai ter força contra a nossa casa. Você não precisa ficar com medo de feitiço ou feiticeiro, de macumba ou macumbeiro, porque tem autoridade de Deus na nossa vida, porque Jesus, Ele nos deu autoridade de sacerdócio real. Abre a boca e abençoa com autoridade a tua casa.
Deixa eu contar um testemunho aqui, e é válido. Eu, antes de me converter, eu era cambono do candomblé. Batia essas coisas. E eu vi várias vezes isso acontecer, e foi um fato que aconteceu comigo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo que tem autoridade sobre a nossa vida. A presença de Deus está lá, tem autoridade de Deus na sua casa. Você tem autoridade, Deus te deu autoridade. Eu vi várias vezes lá espíritos malignos falarem ali: eu não posso fazer nada com esse, porque esse é daquele lá de cima. Não posso fazer nada com essa, porque essa é daquele lá de cima. O que eu quero falar, irmão? Chegou o tempo da igreja ficar perdendo o medo desse negócio de gato preto. A gente tem que perder o medo desse negócio de macumba na encruzilhada. Eu tenho medo, eu vi 7 velas pretas, 7 velas vermelhas, um fango perto dentro do agridar. Para de bobiça. Sabe por quê? Tem autoridade na tua vida para falar para o capeta: capeta, sai embora em nome de Jesus, porque maior o que está na minha vida e está dentro da minha casa. Eu quero dizer aqui, eu vou falar pelo Espírito Santo, se tem algum vizinha que está fazendo macumba para tentar destruir a sua família ou destruir o teu casamento, fica firme na presença de Jesus, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia, o seu lar é a igreja do Senhor, amém. Levanta a mão para concordar, dá um grito de glória a Deus, aleluia. Concorda com a palavra, tem autoridade, tem autoridade. Levanta a mão quem tem autoridade de Deus, abra a boca, dá glória, exalta o Senhor. Tem autoridade, tem autoridade de Deus. Alabande que nera sub narabandarábia. Olha bem, gente, tem autoridade de Deus. Não esqueça isso. Deus nos deu autoridade de Deus. Não esquece isso. Jesus Cristo te deu autoridade. Aleluia, dentro da nossa casa o Senhor, Ele nos revestiu com a autoridade do céu. Autoridade para você chegar sobre a cabeça do seu filho e ministrar a bênção do Senhor em nome de Jesus. Autoridade para você chegar, abraçar com o seu esposo e orar com ele ali em nome de Jesus, pedindo a bênção de Deus sobre o seu casamento. Tem autoridade de Deus para você juntar os seus filhos dentro da sua casa de mãos dadas e falar: Deus, eu entro na tua presença no nome de Jesus e te peço, abençoe o meu lar, abençoe a minha casa. E se tem alguém que se desviou, a Bíblia vai dizer em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Tem autoridade, creia nisso nessa noite. E eu vou concluir a palavra. O interessante é que lá também tinha as 2 tábuas que estavam registrados os 10 mandamentos, está dentro da arca. Sabe, tem um motivo de 3 meses a casa de Obed-edom ser abençoada. Tem um motivo de Israel ser tão abençoado através desse objeto, essa arca. Porque havia todo um simbolismo espiritual ali. E o interessante é que essas palavras, esses 10 mandamentos, isso representa para nós, nessa dispensação da graça, a palavra de Deus. Escute isso, a palavra do Senhor. Escute-me com toda a atenção, escute o que o Espírito Santo diz à igreja. Jesus, quando ele termina o sermão da montanha, no capítulo 7, Jesus conclui o sermão trazendo uma parábola sobre 2 casas, 2 construtores. A Bíblia diz que os que escutam as suas palavras e praticam, eu assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
vieram as tempestades, transbordaram os rios e deram de ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não caiu. O que eu quero falar para você? Sabe qual é o segredo? Você pode perguntar a esses homens que têm 50 anos de casamento, 20 anos de casamento, famílias abençoadas, 30 anos de casamento, que eles vão te responder o que eu estou pregando aqui hoje. Nós precisamos dar a primazia, a prioridade para a palavra de Deus dentro da nossa casa. Precisamos chamar os nossos filhos. Eu, graças a Deus, e não falo isso com vaidade alguma, mas eu tenho o hábito de sentar com a minha família e fazer estudos bíblicos dentro da minha casa, estudar com minha esposa, ficar perguntando para ela e ela me perguntando e perguntando para o maior, meu filho Eliel, acerca da palavra do Senhor. Eu entendi isso, que a família que dá ouvidos à palavra, dá credibilidade à palavra, dá o lugar adequado que a palavra do Senhor merece, isso vai trazendo, sabe, uma vitamina para dentro da nossa família. Porque vemos hoje tantas famílias fracassadas, sendo arruinadas, porque não se dá mais vazão para a santa e gloriosa palavra de Deus. Nessa noite, eu espero que você compreenda uma coisa: quando a presença de Deus chega de verdade, quando a glória de Deus chega de verdade, quando se dá legalidade para a presença de Jesus, para a palavra de Jesus de verdade, a nossa casa, ela é conhecida. As famílias que nos cercam querem ser como nós somos. E esse é o mandamento do Senhor Jesus. Abra o coração para a palavra, edifique a sua casa, seu casamento, a vida dos teus filhos, o teu lar, sobre a palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor na sua casa e estude a palavra de Deus. Antigamente, quando eu entrei na igreja, eu lembro muito de se falar: faz culto doméstico na sua casa. E minha família não era crente. E o interessante é que eu fazia culto. E há mais ou menos 19 anos atrás, quando eu encontrei com Jesus, fazendo um culto doméstico, estava eu e meus dois sobrinhos, o Norton e o Noelto. Eles eram bem pequenininhos. Tinham na época 5 anos, um, e 3 anos o outro. E eu fazendo aquele culto doméstico, aquelas crianças aceitaram a Jesus. E os meus sobrinhos, principalmente o meu sobrinho menor, o Noelto, ele dizia muito isto: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu tio, eu quero ser pastor, eu quero pregar. E foi se passando o tempo, me casei e nós nos distanciamos, e eles moram no Rio de Janeiro. E agora há pouco tempo, mais ou menos há um mês atrás, eu recebi uma informação muito triste. Houve um problema no meu lar lá em São Gonçalo, e a minha irmã ligou chorando para mim e falou assim: ô irmão, eu tenho que ir embora, eu vou embora para a cidade, você cuida de mim. Eu tive problemas, fui para a delegacia, a família toda quebrada, irmãos. O meu cunhado ligou para mim, aquele camarada meio carioca, e ele falou assim que não está muito bem não, meu cunhado. Falei: o que está vendo? Teve um problema aqui, você chamou sua irmã para ir para aí. E eu falei: irmão ou cunhado, você é o sacerdote da sua casa, aceita Jesus e tudo vai mudar dentro do seu lar. E a situação estava muito difícil dentro daquela casa, e eu dei uma palavra de Deus para o meu cunhado. Há poucos dias eu recebi uma ligação da minha irmã. Diante de Deus, eu já venho orando esse tempo todo, mas eu achava muito difícil a minha irmã Ana Paula aceitar Jesus. Muito difícil. Minha irmã, uma menina cheia de tatuagem, e eu achava complicado. E o que eu ouvi? A minha irmã falou assim: meu irmão, a graça e a paz do Senhor. Eu aceitei a Jesus como Salvador.
Eu tenho uma notícia para dar para você. Fabinho também aceitou Jesus. Fabinho é meu cunhado, ele também aceitou Jesus como Salvador. Tenho outra notícia para te dar. O Norto aceitou Jesus como Salvador. O Noelto aceitou Jesus como Salvador. A Naísa aceitou Jesus como Salvador. Irmão, Jesus entrou com força dentro da minha casa, dentro do meu lar. Aleluia, hoje nós estamos servindo a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando se tem a presença de Deus, Jesus entra e transforma tudo. Eu quero te convidar, por gentileza, para se colocar de pé. Eu fechei com esse testemunho para dizer para você que a palavra de Deus é poderosa. Aonde a presença de Deus está, coisas maravilhosas acontecem. Eu quero dizer que Deus vai operar maravilhas dentro do teu lar, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar, se tem alguém para aceitar Jesus nessa noite, ou para voltar, vem aqui na frente do altar que nós queremos orar por você aqui. Assim como a casa de Obed-Edom foi abençoada, Deus também quer abençoar o seu lar, a sua casa. Se tivermos alguém que quiser aceitar a Jesus como Salvador, o convite está sendo feito agora para você, em nome do Senhor Jesus. Se Deus falou através dos louvores, através da palavra com você, não endureça o seu coração. Pastor Alves Leopoldino, eu sei que o senhor assim termina sempre no horário bem certo. O senhor não me dá só mais 1 minuto ou 2? O senhor me dá? Eu quero cantar um louvor que está dentro do meu coração e não sai desde o começo. Aquele que fala assim: a minha fé não está firmada. Isso está dentro do meu coração. A paz do Senhor, a paz do Senhor, paz do Senhor. Eu quero, nessa minha palavra inicial, deixar aqui os meus agradecimentos, em especial ao pastor Leopoldino, que é o nosso pastor, líder do nosso setor, e um homem que tem sido um referencial para a minha vida, como obreiro e como pastor de ovelhas. Então, eu já lhe agradeço, pastor. Também quero agradecer a liderança do Departamento da Família, que me proporciona mais uma vez a honra e a alegria de poder estar aqui para compartilhar uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado. Louvo a Deus pela vida do pastor Laí, que está aqui, um grande homem de Deus. Louva muito bem, prega muito bem, pastoreia muito bem e também é um exemplo para a nossa vida. Exalto a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, os músicos, a igreja. Quem tem a Bíblia, abra ela no 2º livro que escreveu o profeta Samuel, no capítulo 6. Eu tinha 2 mensagens aqui brigando dentro do meu coração, e estarei então fazendo a ministração dessa. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 11. Glórias a Deus. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor